Meus amados irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu quero cumprimentar a todos vocês com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eu quero com muita alegria trazer para você mais uma preciosa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 10, que tem como título As profecias despertam e trazem esperança. Lembra você que estamos estudando neste primeiro trimestre de 2022 sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E estamos chegando ao final da nossa revista. Depois dessa lição, temos ainda mais 3 lições. Temos Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Temos as epístolas instruem e formam os cristãos. E a última lição, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Eu louvo a Deus porque você, meu querido irmão, tem nos acompanhado aqui. E é uma alegria saber que você tem aproveitado bem o assunto e o conteúdo que nós transmitimos para você. E eu quero então agradecer a você que se inscreveu no nosso canal nesta última semana, e a você que ainda não é inscrito, eu te peço que você faça a sua inscrição, que você ative o sininho para receber as notificações, e assim vamos prosseguir fazendo o nosso trabalho para a honra e para a glória do nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Vamos prosseguir, mas antes vamos fazer uma breve oração, pedindo a Deus que nos inspire durante este momento de exposição da sua poderosa palavra. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez aqui para transmitir a teus filhos esta lição. Que o teu Espírito nos direcione naquilo que iremos falar e que cada palavra, Senhor, que cada ensinamento possa ser absorvido, Senhor, e utilizado na próxima aula pelos professores e aprendido, Senhor, também pelos alunos da Escola Bíblica Dominical. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, o teu amado e querido Filho. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula e sempre começamos pelo nosso texto áureo. Qual é o nosso texto áureo? O nosso texto áureo se encontra em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, e diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Repetindo, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Nossa verdade prática diz assim: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 10, livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 3. Diz assim, eu vou ler para você. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendendo o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares,
e para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: Palavras do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos prosseguir e vamos para os objetivos da lição. Primeiro, destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Segundo, conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores. Terceiro e último objetivo, entender o propósito e mensagem do livro de Apocalipse. Já antecipo para você que nós faremos o possível para termos uma visão panorâmica do livro dos profetas, os livros proféticos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ora, no Antigo Testamento, nós vamos ver, temos 17 livros considerados livros proféticos. E no Novo Testamento nós temos um livro considerado profético, que é o livro de Apocalipse. Foi por isso que na nossa leitura nós lemos Jeremias, que é considerado um livro de profeta maior, Joel, que é considerado um livro dos profetas menores, e Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento. Então vamos prosseguir com a nossa aula. Temos então a nossa introdução. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores, e eu já coloquei ali entre parênteses os livros que são Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Em lições anteriores, nós já vimos que o livro dos profetas menores, ou os livros dos profetas menores, na Bíblia hebraica, é um só livro, chamado de Os 12. E aqui, na nossa Bíblia, nós temos todos estes livros divididos. Isso facilita em muito para nós pesquisarmos, estudarmos. Isso ajuda em muito a identificarmos o objetivo de cada livro, a mensagem de cada livro, o que cada livro destes traz para nós. Prosseguindo, no Novo Testamento temos apenas o livro de Apocalipse, que é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Este é o título da nossa lição. As profecias trazem despertamento e trazem esperança. Nós vamos identificar nos livros proféticos, principalmente nos livros do Antigo Testamento e mais ainda nos livros dos profetas maiores, que há sempre uma mensagem de condenação, uma mensagem de repreensão, uma mensagem de despertamento, uma mensagem de avisos. Isaías, Jeremias, a primeira parte desses livros são sempre palavras de juízo, de condenação, de repreensão, e no final nós temos sempre uma mensagem de esperança. O livro de Isaías, por exemplo, é considerado a mini-bíblia, porque até
o capítulo 39, nós temos uma parte de condenação. E a partir do capítulo 40, nós temos uma mensagem de consolo. E consolai é a primeira palavra que temos no capítulo 40 de Isaías. E até o final, até o capítulo de número 66, nós temos uma mensagem de esperança. Por isso, muitos autores chamam o livro de Isaías como mini-bíblia, porque o Antigo Testamento está representado pelos primeiros 39 capítulos, porque nós temos no Antigo Testamento 39 livros. E o Novo Testamento estaria representado pelos 27 capítulos restantes do livro de Isaías, que trazem uma mensagem de esperança, assim como o Evangelho, assim como o Novo Testamento trouxe para nós uma mensagem de esperança e de salvação para todos os povos. Prosseguindo, vamos para o tópico número 1 e vamos começar a falar sobre os profetas maiores. Depois falaremos sobre os profetas menores e, por último, sobre o livro de Apocalipse. Vamos lá. Primeiro item desse tópico: os profetas e a profecia. É claro, irmãos, nós temos que resumir muito aqui as informações e aquilo que gostaríamos de dar para vocês como subsídio. Nós poderemos, durante a semana, na página que temos no nosso Facebook, deixar para você, meu querido professor e aluno, algumas informações adicionais. Mas nesta aula, nós precisamos ser concisos e precisamos aqui seguir a nossa metodologia. Qual é a metodologia que nós adotamos aqui neste canal? É sempre apresentar a lição para você acompanhar de acordo com a revista e, dentro daquilo que o comentarista traz para nós, tecer comentários, acrescentar conteúdos, fazer alguma crítica se acharmos conveniente, mas sempre seguindo os tópicos da lição para que você possa acompanhar conosco. E toda vez que trazemos algo na cor verde, você que nos acompanha já sabe, é uma informação adicional. Quando é amarelinho é porque nós queremos dar um destaque maior àquilo que o comentarista trouxe para nós. Enfim, esta é a nossa metodologia de estudo e de ensino neste canal. Vamos então, primeiro item diz o seguinte: os profetas e a profecia. A palavra profeta, profetes, significa o quê? Proclamador e intérprete da revelação divina. Sempre que falamos sobre profeta, nós nos lembramos que profeta é aquele que traz a vontade de Deus para nós. Profeta é aquele que traz a revelação de Deus para nós. Por outro lado, o sacerdote é aquele que leva o povo a Deus, é aquele que intercede pelo povo. Então, o profeta é o que traz a vontade de Deus para o povo. E sacerdote é aquele que leva a Deus os desejos, os anseios, até mesmo as confissões do povo, para que o Senhor perdoe o pecado do povo. Isso nós vemos desde o Antigo Testamento. Prosseguindo, os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. A profecia pode referir-se ao passado, ao presente e ao futuro. Portanto, nem sempre tem um caráter preditivo. Às vezes a pessoa pensa que profeta é só aquele que anuncia coisas futuras, é aquele que preconiza, é aquele que avisa contra coisas futuras. Não, na própria Bíblia nós vemos profetas que a eles foram reveladas coisas passadas, sonhos de homens que esqueceram o seu sonho e buscavam a sua interpretação, e Deus deu a revelação aos teus servos, os profetas, de coisas que haviam acontecido. Também nós temos revelação de coisa presente e de coisa futura. Nós podemos ver essas três funções da profecia na vida do profeta Daniel. Prosseguindo, os profetas que deixaram registradas suas profecias são conhecidos como profetas literários. Nós tivemos muitos profetas na Bíblia, como Elias, que não deixaram nenhum registro sagrado, porém é de uma importância maravilhosa para a história bíblica, para a história de Israel, principalmente. Prosseguindo, a Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Segundo item do primeiro tópico,
os profetas Isaías e Jeremias. Vamos começar a tratar então sobre os profetas maiores. E o nosso comentarista dividiu assim a nossa aula. Primeiro ele fala dos profetas que profetizaram no reino de Judá, depois ele fala dos profetas que profetizaram na Babilônia. E assim ele completa esta parte que fala sobre os profetas maiores. Vamos lá. Profetas Isaías e Jeremias foram profetas no reino de Judá, ou seja, no reino do sul. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Predisse o retorno de Judá do exílio e profetizou a respeito de Cristo. É considerado o profeta messiânico. Tal como seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi e seu ministério libertador. Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Nas Lamentações de Jeremias temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. E logo após, nós vemos o quê? Uma conclusão que o nosso comentarista sempre faz no final dos itens. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Vamos então para os outros profetas. Item número 3, os profetas Ezequiel e Daniel. Estes profetas profetizaram na Babilônia, ou seja, profetizaram durante o cativeiro babilônico. E eu trouxe uma informação adicional para você. Vamos lá. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro. Admoestar quem? O povo de Judá. Lembrar de que a restauração requeria arrependimento e prenunciou a Cristo como pastor e rei. E há um ensinamento precioso no livro de Ezequiel que eu quero destacar para você. Se você desejar, você pode fazer a leitura destes versículos para confirmar o que eu trouxe para você, meu querido professor e aluno. Ezequiel fala sobre o afastamento e o retorno da glória de Deus com a restauração do templo. É algo precioso isso que eu estou dizendo para você, porque o que Ezequiel mostra é que o pecado fez com que o povo se distanciasse de Deus e assim a glória do Senhor se afastou do templo. Mas no capítulo de número 43 nós vemos o que? O retorno da glória de Deus ao templo com a restauração do templo, e nos capítulos seguintes nós temos o que? A restauração do culto neste templo, que será o templo milenial. Uma mensagem preciosa e um acréscimo para você, caro professor e aluno. Daniel foi um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos quando leu o livro do profeta Jeremias e passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Qual é a conclusão que o comentarista traz para nós no final deste item? Ele diz o seguinte: essas profecias despertaram a esperança da reconciliação com Deus. Então são mensagens de esperança. O povo estava no cativeiro, mas dentre o povo estava Ezequiel profetizando. O povo estava no cativeiro, mas lá no palácio estava Daniel profetizando. E olha que ele foi levado para o cativeiro e ele entendeu que o tempo do cativeiro havia se cumprido. Isso é, passaram-se os impérios, mas Daniel continuou como um estadista, servo de Deus, temendo ao Senhor, servindo ali de exemplo desde a sua juventude até a sua idade já avançada. Um livro que vale a pena ler com todo cuidado e aprender todas as lições que temos de esperança e de reconciliação com Deus, como diz o nosso comentarista. Vamos então ao segundo tópico da nossa lição, os profetas menores. O primeiro item, nós temos o que? Os profetas do Reino do Norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, o Reino do Norte. Quem são? Amós
e Oséias. Vamos ao resumo que o nosso comentarista nos trouxe e também a alguns acréscimos e algumas anotações para que você destaque aí na sua revista. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção, injustiça. Em razão disso, Amós vaticinou, ou seja, profetizou o cativeiro como julgamento. Interessante, esse versículo você deve guardar. Em Amós capítulo 7, versículo 14 e 15, fala que ele não era profeta, nem filho de profeta, mas Deus o tirou do gado, do trabalho que ele exercia, e o capítulo 1 do primeiro capítulo de Amós diz que ele estava entre os pastores de Tecoa. Então ele deixou o gado e saiu para cumprir um chamado divino. Oséias, o profeta Oséias, meus amados irmãos, condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Como consequência, a nação foi conduzida para o cativeiro pela Assíria. E aí temos mais uma conclusão neste tópico que eu quero destacar. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Olha que interessante, meus amados irmãos. Os profetas sempre traziam uma mensagem condenatória, mas uma mensagem de esperança. E assim cumpriu-se a palavra do Senhor proferida pelos seus santos servos, os profetas. Vamos então a outros profetas. Item número 2, profetas menores ainda, os profetas pré-exílio. Nós temos aqui Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Vamos ler o que o comentarista trouxe para nós e fazer algum comentário adicional se necessário. Joel, que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Nisto, o profeta Joel ele é singular, porque quando Pedro proferiu seu discurso em Atos 2, ele logo lembrou-se que havia uma promessa, e esta promessa está registrada no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante. Miqueias que denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Ora, Miqueias foi contemporâneo de Isaías, contemporâneo de Oséias e de Amós. Pastor Daniel, como que o senhor sabe disso? É só você ler os primeiros versículos desses 3 livros e comparar com o que está escrito no início do livro do profeta Miqueias. Os reis citados são os mesmos, isso é, eles eram profetas contemporâneos. Prosseguindo, Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Abacuque é um livro maravilhoso que mostra o conflito do profeta com o seu próprio Deus. Ele não entendia a forma de Deus agir e ele foi dialogar com Deus. E ele chega a uma brilhante conclusão no capítulo 3 de Abacuque. Você que é estudante da Bíblia sabe muito bem do que estou falando. Lá no versículo 17 ele diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força. Ou seja, ele entendeu que Deus tem sua própria forma de agir. E assim ele termina o seu livro louvando e adorando a Deus. Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Esse livro é interessante porque ele tem uma gradação muito interessante nas suas palavras. Quando você começa a ler o livro de Sofonias, você entende essa gradação quando nós lemos o seguinte. Eu vou ler para você um trecho porque é um livro pouco lido e talvez isso sirva para você de alento, você que é estudante da Bíblia. Vamos abrir aqui em Sofonias, no capítulo 1, e vamos ver como eu identifico aqui uma gradação. Ou seja,
Veja só o que diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra. Olha que palavra dura. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, diz o Senhor. Isso aqui mostra como Deus estava irado com o povo. E depois de uma série de condenações, nós vemos o tom se amenizando. E aí, quando chega lá no capítulo 3, no versículo 13 em diante, diz assim: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Versículo 17, Sofonias 3,17, é até um louvor que nós cantamos. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. E aí prossegue o texto sagrado. Eu quis mostrar para você esse texto porque mostra uma gradação, um tom bastante severo, duro do Senhor, mas no final com uma mensagem de restauração, de salvação. Por isso, a conclusão do nosso comentarista é: todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Item número 3 do segundo tópico: os profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu que persuadiu o povo a reconstruir o templo, ou seja, o povo que regressou do cativeiro babilônico. E você sabe muito bem que quem regressou foi o reino de Judá, ou o reino do sul, chamado Judá. Então, o povo retornou e precisava da motivação, da palavra dos profetas, não apenas profetizando e falando e anunciando coisas futuras, mas ali junto com o povo, trabalhando junto com o povo, incentivando o povo a reconstruir o templo novamente, que foi completamente destruído. Continuando, ele persuadiu o povo a reconstruir o templo e Deus prometeu prover os recursos da construção e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a da primeira. Zacarias, que animou o povo, e Zorobabel a concluírem o templo com a mensagem: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, e anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor. E por último, mais tarde, temos o que? Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes. É importante que você leia Malaquias capítulo 1, versículo 7 e 8, para entender isto. Quando eles traziam um animal coxo, enfermo, para o sacrifício, e a palavra que diziam era: não faz mal, não faz mal, não faz mal. E assim nós vemos hoje muitas pessoas fazendo o mesmo, trazendo para o Senhor uma oferta qualquer, como se Deus não merecesse o melhor das nossas vidas. Deus merece sempre o melhor. Continuando, ele repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo e a negligência com os dízimos e ofertas. E assim o livro encerrou ou encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Então, no fechamento do Antigo Testamento, nós temos uma promessa de redenção. Nós temos uma esperança sendo anunciada para o povo. Por isso, nós estamos mostrando para você nesta lição que as profecias despertam, mas trazem também a esperança para aquele que teme, para aquele que crê nas promessas do Senhor. Os profetas menores, os demais profetas, temos aqui Jonas, Naum e Obadias. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Assíria. Eu acredito que é um dos livros dos profetas menores mais conhecidos por causa da sua história. Nós temos ali a história de um profeta que recebe uma
incumbência, uma responsabilidade de pregar a uma nação completamente perversa. E Deus mostrou-se misericordioso com aquela nação porque eles se arrependeram. Diz assim o nosso comentarista: a mensagem era de destruição por causa da maldade do povo, porém a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Contudo, 150 anos depois, alguns dizem até 200 anos, Naum profetizou a condenação de Nínive. Ou seja, aquele arrependimento foi um arrependimento momentâneo. Não foi um arrependimento para sempre, uma conversão a Deus. Naquele momento, eles não queriam sofrer aquilo que o profeta tinha profetizado, então eles se arrependeram, jejuaram, mas foi apenas um arrependimento de momento, não foi uma conversão verdadeira. Diz mais a nossa revista: os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Isso nós vemos no livro do profeta Naum. E o último que nós temos aqui, Obadias. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria restaurada. Eu chamo a atenção do professor e aluno para o seguinte: nós temos aqui 3 profetas que tiveram a sua mensagem destinada a povos que não faziam parte da comunidade de Israel, povos que eram distantes dos preceitos do Senhor, povos como a Síria e Edom, que foram negligentes contra o Senhor e até investiram contra o povo de Deus. Isso mostra que o nosso Deus, ele é o Deus de todas as nações e não apenas o Deus de Israel. Ele rege e domina sobre tudo e sobre todos. Isso é importante, ainda mais no contexto que nós estamos vivendo em nossos dias. Prosseguindo, vamos então ao terceiro e último tópico da nossa lição, o livro do Apocalipse. Vamos aqui, irmãos, a mais uma visão muito sucinta deste livro, que tem 404 versículos e que é de uma profundidade maravilhosa. Nós não podemos aqui tecer comentários muito detalhados sobre o livro do Apocalipse, mas aqui dar uma noção do que esse livro traz para nós. O livro do Apocalipse: autoria, propósito e destinatários. A palavra Apocalipse significa o quê? Revelação. E é muito claro que está na Bíblia, a revelação especial de Deus ao homem em Cristo. Se você ler lá Apocalipse capítulo 1, você vai ver o seguinte. Eu quero ler para você entender o que eu estou lhe falando. Esta revelação é a revelação do próprio Senhor Jesus. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então foi notificado a João, mas a revelação é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Não é em vão que no primeiro capítulo, a partir do versículo 4, nós temos o quê? A visão do Cristo glorificado. É o que temos em Apocalipse capítulo 1. Prosseguindo, temos então no versículo de abertura que o livro atesta ser revelação de Jesus Cristo. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer e apresenta logo o apóstolo João como seu autor. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu coloquei aqui, meus amados irmãos, na sequência certa, como está no texto sagrado. Na nossa revista, você vai encontrar uma pequena diferença na sequência, porque foi colocado assim na nossa revista: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. Mas, para melhorar na memorização, e levando em conta que estas igrejas representam também períodos da história da igreja, é importantíssimo manter aqui a ordem, a sequência certa, como está na palavra de Deus. Então é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Na próxima tela, eu tenho uma observação também diferente da revista, mas vou explicar para você, você vai entender. Segundo item do terceiro tópico, uma mensagem de esperança. Na revelação, Jesus disse a João: escreve as coisas que tens visto e as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. É assim que está na Bíblia, na palavra de Deus. Ou seja, segundo o nosso comentarista, nós temos o quê? O passado, o presente e o futuro. Nós temos 3 tempos. E eu sigo aqui uma orientação do pastor Severino Pedro da Silva, ele é autor de um livro que eu gosto muito de estudar quando fala de Apocalipse, que é Apocalipse, versículo por versículo. Ele diz o seguinte, que este versículo acaba nos dando uma divisão do próprio livro do Apocalipse. Coisas que tens visto. Significa o quê? O que está no capítulo 1. É a revelação do Senhor Jesus Cristo que ele tinha visto. As coisas que são, refere-se a quê? As cartas às 7 igrejas da Ásia. Porque existiam de fato estas igrejas. Aconteciam de fato o que foi registrado em Apocalipse a respeito dessas igrejas. Então, eram as coisas que estavam acontecendo naquelas igrejas que foi revelado através da revelação do Senhor Jesus Cristo que ele deu a João. E João, então, escreveu, registrou as coisas que estavam acontecendo. Agora, as coisas que depois destas hão de acontecer, e é exatamente assim que está no texto sagrado, se refere o quê? Do capítulo 4 ao capítulo 22 de Apocalipse. E aí, eu preciso dizer para você que o capítulo 4 e 5 trazem uma revelação do trono de Deus. E o capítulo 6 ao 18 fala o quê? Fala a respeito da grande tribulação. No capítulo 19, nós temos o quê? Nós temos a revelação do Senhor Jesus Cristo e a vitória sobre o anticristo, o falso profeta. Depois nós temos no capítulo 20 o quê? Satanás é amarrado por 1000 anos, e nós temos o quê? O milênio. No capítulo 21, nós temos a Nova Jerusalém. No final do capítulo 20, temos o juízo final. E já no capítulo 22, nós temos o quê? O perfeito estado, a terra restaurada, o pecado completamente extirpado. Nós temos o quê? O eterno e perfeito estado. Então, nós temos as coisas que depois destas hão de acontecer. Por isso, eu trouxe para você esta divisão, porque nos ajuda a entender melhor o conteúdo do livro de Apocalipse. Concluindo, as revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado, o pecado será banido, e aqueles que vencerem herdarão a Nova Jerusalém. Por isso, somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Amém. Eu termino esta aula lendo para você a conclusão. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Amém. Glória a Deus. Nós queremos convidar você para a próxima aula. Não perca a próxima aula, lição de número 11. Falaremos sobre Lucas e Atos. 2 livros do Novo Testamento escritos pelo evangelista Lucas, o historiador Lucas, o médico Lucas. Este homem extremamente capacitado por Deus para poder escrever o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. E nós temos o quê? O modelo pentecostal para hoje. É a próxima lição. Não perca a próxima aula, não perca a próxima lição. Eu quero terminar aqui agradecendo a você por estar conosco até o final desta aula, e eu quero dizer para você que ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude aí. Nós estamos chegando aos 1.200
inscritos. Isso alegra o nosso coração porque você faz parte dessa vitória. E se você puder compartilhar com outros irmãos, com outros professores e alunos, nós ficaremos muito gratos porque certamente outros irão aproveitar aquilo que nós estamos oferecendo para você como um resumo, uma síntese da aula para que você possa estar estimulado para no próximo domingo desenvolver bem esta aula em classe. Deus te abençoe em nome de Jesus, que a sua aula seja uma bênção e que estejamos animados para iniciar daqui a algumas semanas o segundo trimestre de 2022. Deus te abençoe, aqui me despeço no nome de Jesus. Amém e amém.